Oi, gente, eu sou Isabela Moreira, repórter da Galileu. E eu sou Henrique Januário, editor assistente da Monet. E hoje a gente vai falar de 8 mulheres e um segredo. $16.5 million in each of your bank accounts 5 weeks from now. That's a lot. O novo filme da Warner, que tem a Sandra Bullock, a Cate Blanchett, a Anne Hathaway, todo mundo que é muito legal. E é uma espécie de continuação, a gente pode dizer isso? Spin-off. É, um spin-off. Boa, uma palavra melhor. É um spin-off porque ele modifica o universo dentro do próprio universo, sim, né? Sim, sim. Então, pra quem não lembra, tem 11 Homens e um Segredo, e 12 Homens e 13 Homens, que era o filme que tinha o George Clooney, o Brad Pitt, e eles, enfim, são meio que uma equipe ali de ladrões que fazem... Eles cometem crimes bem sofisticados, né? Planejados. E aí, nessa versão, a Sandra Bullock faz a Debbie, que é a irmã do personagem do George Clooney, e que ela sai da cadeia e ela quer, tipo, roubar um grande, né, um colar ali, que são vários quilates, que vai dar muito dinheiro pra ela, e ela recruta toda uma equipe pra ajudá-la. Toda ela composta por mulheres. Por mulheres. Então, assim, o filme vem nessa onda já de, tipo, reboots, spin-offs, enfim, que tem de filmes conhecidos, mas com protagonistas mulheres. Assim. O que você acha dessa nova fase? Porque tá muito, desde Caça-Fantasmas, né? Enfim, a gente tem tido alguns e a reação tem sido mais ou menos. Assim. Não, bem menos, né? Pra falar a verdade, foi bem menos, porque tanto que eu tava lendo hoje o diretor de Caça-Fantasmas, falando que foi a coisa mais horrível que ele viu na vida, a reação dos trolls ao elenco, né? Que foi a coisa mais misógina que ele já viu na vida dele em qualquer coisa. Ele já fez vários filmes que as protagonistas são mulheres, mas os outros caíam mais naquela coisa, tipo, comédia romântica, né? Sim, então isso era aceitável, né? E daí você vê as mulheres no papel de heroínas, e daí o pessoal não recebeu bem. Mas aí era um cult, não sei o quê, mas mesmo assim não há desculpa. Sim. No caso de 8 mulheres, eu achei a escolha do elenco muito boa. Sim. Eu acho que transcende essa história de equidade e tudo mais, porque assim, a Cate Blanchett parada lá, ela não fala nada panfletário, a presença dela ali justifica ela ali, você fala, não poderia ter outro artista, seja de qual gênero fosse, que podia encaixar tão bem naquela personagem, sabe? É verdade. Eu acho que assim, ele é natural. Dentro de toda essa discussão em Hollywood, existe a naturalidade nesse elenco feminino. E talvez até mais do que em Caça-Fantasmas, talvez, sabe? Eu gosto de algumas coisas, assim. Eu gosto do fato de não se apoiar muito na história do primeiro. Então, assim, se passa no mesmo universo, você sabe que a Debbie é a irmã do Danny, mas, assim, não depende de ninguém, não depende de nenhuma grande aparição. Tipo, você não precisa que o Brad Pitt apareça pro filme acontecer. O filme é sobre elas. Tem uma diversidade bem legal no elenco. Então, você tem a Awkwafina, você tem a Mindy Kaling, a Rihanna. Então, assim, é um elenco diverso ali, né? São mulheres, assim, muito incríveis, o trabalho de todas elas, né? É bem variado. Tem Helena Bonham Carter também, que tá ótima. Fica tudo meio subentendido, entendeu? A força delas, como elas são inteligentes, como elas conseguem, superar o que é imposto pra elas. E o único comentário que, pelo que eu me lembro, elas fazem, mas que eu acho bem legal, é que, assim, tem um momento em que a personagem da Cate Blanchett, né, a Lu, pergunta assim pra Debbie, mas... eu conheço esse cara que pode fazer esse trabalho. Ela, não, eu quero que seja uma mulher. Aí, por quê? Não, porque a gente sempre passa despercebida. E dessa vez a gente vai usar isso pra nossa vantagem. Então, é bem, assim... E é bem isso, assim, que elas fazem, mas... Nossa. Eu acho que essa frase, por mais que ela seja importante, ela não define. Não, mas eu digo assim, tipo, é uma frase interessante de usar nesse contexto, né? Sim, com certeza. Acho que contribui, mas não define, porque acho que isso que é legal de se falar. Não é panfletário. Não. Todas as personagens, elas estão no grupo porque elas são especialistas no que elas fazem. Enfim, é um grupo de gatunas, né? Sim. Mas assim, tem a batedora de carteira, tem a Orives, o que quer que seja... Tem as duas
principais, que é a Lu e Elas meio que, tipo, a Deb, elas meio que organizam, né? Isso, elas são... A logística, assim, do negócio. E elas são do balacobaco, assim, elas têm a carreira e o nome a prezar, né? Enfim, mas todas as outras, elas têm cada uma a sua habilidade, isso que é legal, assim, não ter, assim como a Cate Blanchett como atriz, nenhuma das personagens teria um substituto à altura, porque elas são muito boas no que elas fazem, sabe? E ao mesmo tempo, assim, em nenhum um problema que às vezes acontece é que existe uma confusão entre você ter você quer abordar empoderamento feminino num filme e você acaba sexualizando, objetificando as personagens femininas pra isso. Então, eu sinto, por exemplo, que as Panteras é um pouco isso, entendeu? Tipo, elas lutam e tal, mas elas têm que estar com aquelas roupas apertadas, elas têm que ser sexy. Então, no filme, né, no 8 Mulheres, a aparência delas nunca é uma questão, assim, que elas, tipo, que elas vão usar, que é a única coisa que definiria elas, sabe? Não tem isso, também não cai no estereótipo de tipo, agora que tem tudo isso, ela vai encontrar o par romântico dela, entendeu? Não, tem toda a história é sobre elas, é no universo delas, e cada uma delas tem uma vida muito, assim, elas têm qualidades e aspectos muito definidos, além também do crime que elas estão cometendo, né? Então, todas elas têm algo a ganhar participando daquilo, né? E a própria Anne Hathaway, quando ela tem um momento dessa coisa sexualizada, mas é um personagem. E também, tipo, tem um propósito... Não, total, porque a personagem dela tem as camadas, né? E essa camada, e esse comportamento dela tem uma explicação, né? Que eu achei que foi uma surpresa muito legal, porque... eu amei quando... Enfim, eu adoro os primeiros filmes, né? Enfim, mas eu tava muito animada com esse, mas eu fiquei meio confusa quando eles escolheram um homem pra dirigir, que é o Gary Ross, que ele dirigiu mais recentemente os Jogos Vorazes, né? O primeiro. Ele foi responsável por trazer pra Lionsgate e tal. Mas ele e o roteirista trabalharam ali no roteiro e eu achei que ficou um resultado bem legal. Achei que foi uma surpresa agradável. Eu gostaria de ter visto uma mulher dirigindo? Gostaria, porque eu acho que faria sentido com toda a proposta. Mas, quem sabe uma sequência, porque eu acredito muito que teria. Eu acho que dentro dessa proposta de diversidade, tudo bem ter um cara trabalhando com as mulheres, contanto que essa relação... fosse a mais profissional possível, né? E também, assim, ele não é... O que eu digo, assim, a preocupação é ter o que a gente chama de male gaze, né? Então, assim, o filme seria pelos olhos do homem, a perspectiva do homem. Mas e não é o caso, entendeu? Total, eu achei que ele soube fazer uma visão neutra. Sim, e tendo em vista que, por exemplo, que ele dirigiu Jogos Vorazes, que é um filme com uma protagonista feminina, né? Você vê que, tipo, já tem um background ali, um interesse em abordar essas questões. E quanto a todo o resto, assim, o visual lembra muito os primeiros filmes. A trilha também. A trilha é bem legal, aquela coisa que lembra um negócio meio final dos anos 60, início dos anos 70, aqueles cortes de câmera, aquelas coisas descendo e subindo. Ficou até visualmente... Como elas são apresentadas também, né? Desculpa. Sim, não, ficou visualmente muito bonito. E isso, as histórias são muito bem contadas, tem os backgrounds das vidas delas, assim, a explicação de coisas que elas fazem, o que vão fazer. Isso é muito legal. É muito legal. E também, eu acho que, assim, se você já conhece pelo menos algum dos filmes, ótimo, né? Você vai gostar. Mas também, assim, se você não assistiu e não tem interesse em assistir os primeiros... Não é um grande empecilho. Não é prejuízo nenhum. Tem a sua própria história e, assim, demos muitas risadas. Nossa, é muito engraçado. Foi delicioso de ver, assim. Demais. Eu quero muito, eu já marquei pra ir ver de novo, na verdade, com minhas amigas, assim. Não, ótimo filme. Merece muito bem essa... Sim. Tomara que ganhe dinheiro, ganhe sequências, porque vai abrir um precedente importante aí. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui. Se vocês forem assistir o filme, deixem seus comentários, compartilhem com a gente. E até a próxima. Até. Tchau, tchau. Tchau.